Bom, vamos entrar no assunto? Que é um assunto muito importante. Eu vi até uns dados hoje que são realmente alarmantes. Eu vi que nos últimos 10 anos aumentou 30% dentre os jovens o número de suicídios. Antes a maioria eram idosos, né? Eu cheguei a ver. Só Isso. que de um tempo pra cá a gente chegou nesses jovens. Antes de falar dos jovens, vamos falar do Setembro Amarelo, que começou o Setembro Amarelo, que é a cor, né, usada aí para indicar a prevenção contra o suicídio, uma campanha de prevenção contra o suicídio. Eu gostaria que você falasse, Bruno, um pouco da importância da campanha mesmo, da gente estar batendo nessa tecla, de ter um mês que fale sobre isso, enfim, de uma maneira geral. Eu julgo super importante, sabe, Dudu? Eu acho que o suicídio, ele ainda é um tema bastante difícil, né? É bastante difícil para quem fala, bastante difícil para quem escuta. E um tema que, enfim, né? Hoje está ganhando aí uma bandeira mais forte, né? E a gente vê a importância disso, né? A importância de se falar sobre isso. Por quê? Porque a pessoa com ideação suicida ou com comportamento autodestrutivo, ela está nessa situação de sofrimento, de um intenso sofrimento, né? Então, assim, dar voz mesmo a essas pessoas, olhar para isso, né? Não negligenciar isso que acontece. E até para nós, assim, enquanto sociedade mesmo, nos posicionarmos, né? Eu acho que é importantíssimo, assim, o principal é falar sobre, assim, é um tema que é muito duro, é muito difícil de falar, mas a importância tá em conversar, né? Você tava falando até de comunicação, Comunicação. a gente não chega em lugar nenhum sem, né? E, bom, seguindo a importância como você disse, já das campanhas de prevenção, e agora levando um pouco para a sua área, né, a importância de levar o tratamento de saúde mental, né, de se falar sobre saúde mental dentro de uma escola, né, agora a gente já dei esses dados aqui que realmente são assustadores. Sim. Qual a importância das escolas tratarem desses temas? Como que a gente trata nas escolas desses temas? Uhum. Como funciona nesse meio mesmo? Eu vejo bem como você definiu mesmo, né? Eu acho que é uma questão de comunicação, né? De colocar o tema. Hoje eu acho que os jovens até falam sobre isso com um pouco mais de naturalidade, né? Até porque os dados são de fato alarmantes e os jovens veem isso acontecer, né? Então, assim, é, eles sabem que acontece, eles conhecem alguém, eles vivenciam, experienciam isso, né? Então, eu acho que até cria uma questão de se colocar no lugar do outro, de entender o meu papel, né? O que eu posso fazer para ajudar, como que eu posso me posicionar, qual deve ser a minha conduta, né? Muitas vezes, inclusive assim, voltando a falar, né, em situação do colégio, enquanto orientadora, muitas vezes os próprios jovens conseguiam sinalizar para a gente situações de sofrimento, né? Puxa, Bruna, hoje eu percebi determinada pessoa, olha, tá com um comportamento diferente, tá muito triste, tá abatido, né? E aí, enfim, a gente consegue acionar a família, a gente consegue conversar com esse aluno, ver o que é que tá acontecendo. Então, eu acho que hoje, assim, eu tenho essa impressão, né, de que é um tema que está um pouco mais humanizado, né, já que a questão da significação, né, da experiência de vida é uma coisa que todos nós passamos. E os conflitos, o sofrimento também, eu acho que todo mundo faz parte dessa esfera, né? E é capaz de se colocar no lugar do outro e é capaz de entender o sofrimento do outro. Eu vejo nesse mês, eu acho muito importante, até o pessoal cria até um texto, parece uma rede, aquelas, quando você manda vários textos, replicando aquele texto, eu acho muito legal o pessoal pega e coloca um texto nesse dia, assim, ó, falando sobre o suicídio e se colocando como um agente ali para poder conversar e apoiar. Eu não lembro agora o nome exato, mas o Japão parece que é um dos países que tem um índice altíssimo. Mas eu acho que é o É, país que mais tem é. suicídio, se eu não me engano, é o E aí tem Japão. uma ponte lá, que era uma ponte que o pessoal utilizava muito para se suicidar. Uhum. Eles fizeram, parece que um movimento lá de colocar LEDs, assim, painéis eletrônicos. Quando a pessoa vai andando pela ponte, vai aparecendo frases positivas conforme ela vai andando.
parece que o índice nessa ponte, eu não tenho esses dados agora, mas caiu assim, coisa assim de 50% Nossa. drasticamente por causa de uma ação, né, que foi feita ali com frases positivas. Então, eu acredito que assim, pra você ver o papel, né, é importante a gente falar sobre esse assunto, às vezes alguém tá em casa vendo, às vezes está Exato. passando por uma dificuldade e sabendo que tem pessoas que podem apoiar, que podem ajudar, às vezes é um familiar, às vezes é um terapeuta, às vezes é alguém que pode ali estar apoiando Exato. E e, quanto e não maior a precisa rede sofrer. de apoio, Melhor. melhor, né? Eu falo nem sempre, e não só um terapeuta, né? Mas eu falo muitas vezes é um familiar, é um amigo, né? Porque a pessoa que sofre, muitas vezes, eu fico pensando, né? Quando a gente se machuca, a gente não quer ser machucado de novo. E eu acho que essas pessoas, às vezes, elas ficam meio acuadas, defendidas, né? E realmente precisam de ajuda. Então, nem sempre essa pessoa vai ser capaz de sinalizar esse pedido, né? Mas muitas vezes quem está de fora é capaz de perceber. Então, eu acho super importante e acho que é uma coisa assim, a gente bate muito esse mês, né? Fala muito sobre isso, mas é uma prática da vida mesmo, né? É uma coisa que a gente tem que levar para todos os dias, né? Setembro Sim. amarelo todos os meses do ano, né?